Mensagem de Billy Graham. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz a palavra do Senhor: Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe um princípio satânico envolvido em tudo o que acontece hoje. A Bíblia descreve a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E sabemos que ela está em ação, confundindo todos os povos e todas as nações. Vemos seus feitos por toda parte. Enquanto gostaríamos de ter esperança de que a paz universal está cada vez mais próxima, ao contrário, parece que estamos à beira do Armagedon. Ouvimos dizer que houve centenas de pequenas guerras entre 1945 e 1979, que causaram entre 12 a 13 milhões de mortes, pois Satanás está decidido que o rio escuro e infeliz da humanidade continue seu percurso atormentando até os fins dos tempos. Ele conquistou Adão no Éden e está convencido de que pode reclamar as almas dos descendentes de Adão para si. Não há uma só pessoa sensata no mundo de hoje que não tenha se questionado muitas vezes sobre a existência do diabo. Que ele existe de fato, há uma dúvida. Vemos seu poder e influência em toda parte. A questão não é se existe diabo, mas sim como e por que o diabo surgiu. Sabemos pela história de Adão e Eva que o diabo já estava presente na terra antes que Deus criasse o primeiro homem. O diabo já existia. Caso contrário, Deus não teria criado uma árvore cujo fruto permitisse o conhecimento do bem e do mal. Não teria havido necessidade de tal árvore, nem possibilidade de sua existência, se o mal já não estivesse presente e o homem não precisasse de proteção contra ele. Foi Deus quem criou o mal? Aqui nos deparamos com o maior de todos os mistérios, o mais significante de todos os segredos, a mais irrespondível de todas as perguntas. Como Deus poderia, que é todo-poderoso, santíssimo e amantíssimo, ter criado o mal ou permitido que o diabo o criasse? Por que Adão teve que ser tentado? Por que Deus não destruiu o diabo quando ele entrou no corpo da serpente para sussurrar maus pensamentos a Eva? A Bíblia nos fornece algumas indicações quanto à possível resposta. Mas a Bíblia também deixa bem claro que o homem não deve conhecer a resposta inteira, até que Deus permita que o diabo e suas maquinações o ajudem a realizar os seus desígnios. Antes da queda de Adão, muito antes mesmo de Adão existir, parecia que o universo de Deus estava dividido em esferas de influência, cada uma sob a supervisão e o controle de um anjo ou príncipe celeste, e que todos tinham que prestar contas diretamente a Deus. Paulo nos fala de tronos, soberanias, principados e potestades, tanto no mundo visível como no invisível, Colossenses 1,16 e Efésios 1,21. A Bíblia faz frequentes alusões a anjos e arcanjos, mostrando que havia uma ordem estabelecida entre eles, sendo alguns mais poderosos do que outros. O diabo deve ter sido exatamente um destes príncipes celestes e poderosos, a quem é provável a terra foi destinada como sua província especial, conhecido como Lúcifer, o que leva o Archote. Ele deve ter estado muito próximo a Deus, tão próximo de fato, que a ambição entrou em seu coração
e ele decidiu não ser o príncipe querido de Deus, mas colocar-se em pé de igualdade com o próprio Deus. Lúcifer não era a contraparte de Deus, mas a contraparte de Miguel ou Gabriel. Ele não era um Deus caído, mas um anjo caído. Foi neste momento que a ruptura surgiu no cosmos. Foi neste momento que o universo, que fora todo perfeito e harmonioso segundo a vontade de Deus, rompeu-se e uma parte dele colocou-se contra Deus. Da mesma forma que existem hoje regimes e seitas que negam a existência de Deus ou desafiam sua autoridade, assim também o diabo desafiou Deus e tentou estabelecer sua própria autoridade. Abandonou sua posição no governo de Deus, desceu às esferas celestiais mais baixas e proclamou que seria igual a Deus Todo-Poderoso. Fora designado por Deus o príncipe deste mundo, e Deus ainda não o removera desta posição, embora as bases justas para a remoção tenham sido firmadas pela morte de Cristo. Desde aquele momento, o diabo contesta Deus na terra. O reino do diabo. Como príncipe poderoso, com legiões de anjos sob seu comando, ele estabeleceu seu reino na terra. Seu poder e posição aqui constituem justamente as razões pelas quais as Sagradas Escrituras vieram a ser escritas. Se Satanás não tivesse desafiado Deus e tentado rivalizar seu poder e autoridade, a história de Adão no Éden teria sido muito diferente. Se Satanás não tivesse se colocado contra Deus, não haveria necessidade de legar à humanidade os 10 mandamentos, não haveria necessidade de Deus enviar seu Filho à cruz. Jesus e seus apóstolos estavam bem conscientes do diabo. Mateus registra mesmo uma conversa entre Jesus e o diabo, Mateus 4. O diabo era muito real para os fariseus, tão real de fato que eles acusaram Jesus de ser o próprio diabo, em Mateus 12, 24. Não havia qualquer dúvida na mente de Jesus quanto à existência do diabo, nem do poder que ele exerce na terra. A força do diabo está com clareza demonstrada na passagem de Judas, capítulo 1, versículo 9, que relata: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. A confusão atual quanto à personalidade do diabo resultou em grande escala das caricaturas que se tornaram populares na Idade Média. Para apaziguar seu medo do diabo, as pessoas tentavam zombar dele e o retratavam como uma criatura ridícula e grotesca, com chifres e uma cauda comprida. Colocaram um forcado em sua mão e um olhar imbecil de maldade em seu rosto, e então disseram a si mesmas: quem tem medo de uma figura ridícula como essa? A verdade é que o diabo é uma criatura de extrema inteligência superior, um espírito dotado e poderoso de engenhosidade infinita. Esquecemo-nos que o diabo foi provavelmente o maior e o mais nobre de todos os anjos de Deus. Ele foi uma figura sublime que decidiu usar seus dotes divinos para os próprios objetivos em vez dos de Deus. Seu raciocínio é brilhante, seus planos hábeis, sua lógica quase irrefutável. O poderoso adversário de Deus não é nenhuma criatura estropiada de chifres e cauda. Ele é um príncipe imponente de malícia e astúcia ilimitadas, capaz de tirar vantagem de qualquer oportunidade que se apresente, capaz de alterar qualquer situação em benefício próprio. Ele é implacável e cruel, não é, porém, todo-poderoso, onisciente nem onipresente.
O diabo é bem capaz de produzir o falso profeta de que adverte a Bíblia sobre os escombros da descrença e da fé vacilante. O diabo colocará sua obra-prima, o falso rei. Ele criará uma religião sem um redentor, construirá uma igreja sem Cristo, exigirá culto sem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo previu isto quando disse: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4 e 13. O diabo e o anticristo. Sabemos que o anticristo surgirá e tentará conquistar as mentes e os corações dos homens. O momento se aproxima, o palco está armado, confusão, pânico e medo estão disseminados. Os sinais do falso profeta são visíveis em toda parte, e muitas talvez sejam as testemunhas vivas do momento apavorante em que começará o ato final deste drama de séculos. Ele pode muito bem ocorrer em nossos dias, pois o tempo está correndo, os acontecimentos se desenrolam céleres, e de todos os lados vemos homens e mulheres, de modo consciente ou inconsciente, tomando o partido, aliando-se com o diabo ou com Deus. Será uma batalha de morte, no verdadeiro sentido da palavra, uma batalha sem quartel, que não fará concessões nem exceções. A fase humana desta batalha começou no Jardim do Éden, quando o diabo seduziu a humanidade e a afastou de Deus, possibilitando a existência de bilhões de opiniões conflitantes, cada homem tomando o seu caminho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Isto continuará até o fim dos tempos, até que uma das duas poderosas forças, a força do bem ou do mal, triunfe e coloque no trono o verdadeiro rei ou o falso rei. Neste momento da história, duas poderosas trindades estão frente a frente: a trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a falsa trindade que Satanás quer que adoremos em seu lugar. A trindade do mal, diabo, anticristo e falso profeta, é descrita no livro do Apocalipse. Então vai sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Apocalipse 16:13. Em nenhum momento da vida, quer esteja acordado, quer dormindo, você está livre da influência dessas duas poderosas forças. Nunca há um só instante em que não possa, com deliberação, escolher seguir uma ou outra. O diabo está sempre de um lado, tentando, persuadindo, ameaçando, induzindo, e sempre do outro lado está Jesus, amantíssimo, clementíssimo, esperando que você se volte para ele e peça ajuda, esperando para dar-lhe força sobrenatural que resista ao mal. Você pertence a um ou a outro. Não existe entre eles uma terra de ninguém onde você possa se esconder. Em seus momentos de maior medo e ansiedade, nos momentos em que você se sente indefeso, nas garras de acontecimentos que não pode controlar, quando o desespero e a desilusão o dominam, nestes momentos, muitas vezes, é o diabo que está lá tentando apanhá-lo no ponto mais fraco e empurrá-lo para diante do caminho que Adão tomou. Nestes momentos perigosos, lembre-se que Cristo não o abandonou. Ele não o deixou indefeso.
Da mesma forma que ele triunfou sobre Satanás na hora da tentação e provação, assim também ele prometeu que você pode vencer dia a dia o tentador. Lembre-se, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O mesmo livro que nos fala repetidas vezes do amor de Deus, nos adverte com constância sobre o diabo que se colocaria entre nós e Deus, o diabo que está sempre esperando para enredar as almas dos homens. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. A Bíblia descreve um diabo personificado que controla uma legião de demônios que tentam dominar e controlar toda a atividade humana. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Não duvide do diabo. Não duvide um só momento da existência do diabo. Ele é muito concreto e muito real e é de extrema inteligência. Talvez a coisa mais inteligente que já fez foi convencer as pessoas de que não existe. Olhe outra vez a primeira página do jornal de hoje se ainda duvida da personalidade do diabo. Ligue à rádio local ou ouça o comentarista do telejornal. Repare nos filmes que estão em cartaz, dê uma olhada nas bancas de revistas e prateleiras de livros. Em resumo, basta olhar ao seu redor se acha que precisa de provas concretas. Será que homens e mulheres de mentes sãs e racionais se comportariam deste modo se não estivessem nas garras do mal? Será que corações cheios apenas do amor de Deus e da bondade de Deus conceberiam e levariam a cabo os atos de violência e maldade que nos são relatados todos os dias? Poderiam homens de instrução, inteligência e honestidade de propósitos se reunir ao redor de uma mesa de conferência mundial e fracassar tão cabalmente em entender necessidades e objetivos mútuos, se seu raciocínio não estivesse sendo deliberadamente obscurecido e corrompido? Sempre que ouço uma pessoa esclarecida de nosso tempo discordar da plausibilidade de um diabo personificado e individualizado no comando de uma religião de espíritos malignos, lembro-me deste poema de Alfred J. Haug. Os homens não acreditam no diabo agora, como seus pais costumavam acreditar. Eles forçaram as portas das religiões mais progressistas para deixar sua majestade passar. Não há vestígios de seus cascos fendidos, nem do olhar dardejante em sua fisionomia, que se encontre hoje na terra ou no ar, pois o mundo decidiu que assim seria. Quem é o que segue os passos do santo diligente e representa em seu caminho um constante perigo? Quem é que semeia o joio nos campos do tempo, sempre que Deus semeia o trigo? O diabo está fora de cogitação, e é claro, não há como duvidar. Mas quem está fazendo o tipo de trabalho que só o diabo pode realizar? Dizem que agora ele não circula como um leão que ruge. Mas a quem responsabilizaremos pelo ruído incessante que se faz ouvir no lar, na igreja e no Estado, em tudo quanto é lugar, se o diabo, por voto unânime, em nenhuma parte está? Será que ninguém dará um passo à frente? Fará uma reverência e mostrará sem demora como as fraudes e os crimes brotam de um único dia? Queremos saber agora. O diabo foi por completo descartado e, é claro, o diabo não mais existe. Mas as pessoas simples gostariam de saber quem é que na mesma obra persiste. Quem de fato é responsável pela onda de infâmia, terror e agonia que vemos ao nosso redor? Como podemos explicar os sofrimentos que todos vivenciamos se o mal não for uma força poderosa? A cultura moderna tem, de fato, obstruído nossas mentes. Devido às descobertas presumivelmente científicas, algumas pessoas perderam a confiança no poder sobrenatural de Satanás,
enquanto outras o veneram. George Galloway resumiu esta contribuição dúbia da cultura atual quando disse: a teoria de que existe no universo uma força ou princípio, pessoal ou não, em terna oposição a Deus, é em geral descartada pela mente moderna. A mente moderna pode descartá-la, mas isto não faz com que o princípio do mal em si desapareça. Quando lhe perguntaram certa vez como vencia o diabo, Martin Luther respondeu: bem, quando ele bate à porta do meu coração e pergunta: quem mora aqui? O querido Senhor Jesus vai até a porta e diz: Martin Luther costumava morar aqui, mas se mudou. Agora eu moro aqui. O diabo, vendo as marcas de prego em suas mãos e o lado perfurado, foge de imediato. A certeza do pecado. O pecado é, na certa, um fato sinistro. Ele figura como uma força titânica, contestando todo o bem que os homens possam tentar realizar. É como uma sombra negra, sempre pronta a eclipsar qualquer luz vinda do alto que possa chegar até nós. Todos sabemos disto, todos vemos isto. Estamos todos conscientes disto a cada passo que damos. Seja qual for o nome que lhe dermos, sabemos de sua existência muito real, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como é que aqueles que negam o diabo e seus apaniguados explicam a velocidade com que o mal se alastra? Como é que explicam os imensos obstáculos que são colocados no caminho dos justos? Como podem justificar que a destruição e o desastre sejam apenas obra de segundos, enquanto a construção e a reabilitação são muitas vezes de uma lentidão angustiante? Sussurre uma mentira no ar, deixe livre uma língua infamante e as palavras são carregadas, como por um passe de mágica, aos lugares mais distantes. Diga uma verdade, faça uma ação generosa e sincera, e forças invisíveis começarão a funcionar no mesmo momento para tentar encobrir este pequeno raio de luz e esperança. Quando este livro foi escrito há 30 anos, ninguém construía igrejas para o diabo, ninguém construía púlpitos para pregar sua palavra. E, no entanto, hoje constroem. Sua palavra está em toda a parte e, com muita frequência, converte-se em ações violentas. Se nenhuma força invisível está em ação corrompendo os corações dos homens e distorcendo seus pensamentos, como explicar a ânsia da humanidade de ouvir os indignos, vulgares e desprezíveis, enquanto faz ouvido de mercador aos bons, honestos e puros? Basta apenas ouvir as blasfêmias do rock para perceber que Satanás está vivo e muito bem na terra. Será que uma única pessoa entre nós rejeitaria um delicioso pedaço de fruta madura para escolher um pedaço podre que estivesse fervilhando de vermes e cheirando mal, se não fosse levada a esta terrível escolha por uma força poderosa e sinistra? Contudo, é isto mesmo que todos fazemos repetidas vezes. Rejeitamos com constância as experiências fecundas, belas e nobres, e buscamos as de mau gosto, vulgares e degradantes. Estas são as obras do diabo e elas prosperam de todos os lados. A luta entre o bem e o mal. O que vemos acontecer aqui na Terra é apenas um reflexo das lutas muito maiores entre o bem e o mal na esfera invisível. Gostamos de pensar que o nosso planeta é o centro do universo e atribuímos importância demasiada aos acontecimentos terrenos. Em nosso orgulho tolo, vemos com olhos humanos, mas uma luta de magnitude infinita maior está sendo travada no mundo que não podemos ver. Os homens sábios da antiguidade sabiam disto.
Sabiam que há muitas coisas que o olho humano não consegue discernir e muitas coisas para as quais o ouvido humano é surdo. O homem moderno gosta de achar que ele criou o rádio, a televisão e os computadores, que tornou possível enviar sons audíveis e imagens visíveis ao espaço e produzir e registrar quantidades impossíveis de dados. A verdade é, sem dúvida, que estas ondas desconhecidas do homem sempre existiram e que maravilhas muito maiores existem no espaço cósmico, sob as quais o homem talvez nunca adquira um mínimo conhecimento. Que estas maravilhas existem, os antigos profetas sabiam, mas mesmo eles tinham apenas uma vaga ideia de sua magnitude, mesmo eles captavam apenas os ecos mais difusos da poderosa batalha das esferas. Um dos preços que Adão pagou por dar ouvidos ao diabo foi perder a visão das dimensões espirituais. Perdeu para si e para toda a humanidade a capacidade de ver, ouvir e entender tudo que não fosse desprezivelmente material. Adão fechou-se às maravilhas e esplendores do mundo invisível. Perdeu o poder da verdadeira profecia, a habilidade de prever o futuro e, com isto, de entender e realizar a obra do presente. Perdeu o sentido de continuidade. Tornou-se literalmente morto em transgressões e pecados, alienou-se de Deus. Diz Campbell Morgan, nossa distância de Deus é a da incapacidade de saber e compreender o que está próximo. É a distância do homem cego da glória do quadro à sua frente, a distância do homem surdo da beleza da sinfonia ao seu redor. É a distância que separa o homem sensato de toda a atividade da vida em meio à qual vive. Mas basta a tragédia ou a doença nos atingir, basta sofrermos as consequências de nossos próprios pecados, de imediato culpamos Deus por isto. Talvez tenhamos alguma paciência e compreensão com nossos aparelhos de televisão, quando não nos proporcionam o que queremos, mas repreendemos com rapidez Deus e seu universo quando obtemos uma imagem distorcida dele. Basta alguém conseguir a promoção de negócios que desejávamos, basta alguém que consideramos menos merecedor ter êxito onde fracassamos e nós protestamos contra a injustiça de Deus. Exigimos saber por que Deus permite tais desigualdades. Perdemos de vista o fato de que Deus, como uma grande e importante estação de televisão, está enviando uma imagem perfeita de amor e justiça todo o tempo e que a recepção defeituosa está em nós. O mal que embaça nossa visão é o mal e a distorção dentro de nós que nos impedem de ver e vivenciar o mundo perfeito de Deus. É nosso próprio pecado que embaça a imagem, que nos impede de ser os filhos puros de Deus em vez dos filhos do mal. Paulo falou em nome de todos nós quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse faço. Romanos 7,19. Paulo reconheceu o terrível inimigo, o poderoso adversário de toda a humanidade, e bradou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. Dois adversários esmagadores mostravam-se com clareza visíveis a Paulo, e ele tinha nítida consciência de oscilar entre dois poderosos magnetos. A força do bem puxava sua mente e seu coração em direção a Deus, enquanto a força do mal tentava arrastar seu corpo para a morte e a destruição. Você está preso entre duas das mesmas forças, a vida e a morte. Escolha o caminho de Deus e encontrará a vida. Escolha o caminho de Satanás e achará a morte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações
Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.